Histórias da História. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, junto aqui à Praça da República. A alguns metros daqui, em 1889, foi proclamada a nossa República. E nesta casa onde nós estamos, com esses três arcos que aqui estão, nascia a Igreja Presbiteriana do Brasil. Esta foi a nossa primeira casa. Em 1860, havia aqui nesse primeiro piso uma cervejaria. Acima, o nosso salão de cultos. Mais acima, a nossa primeira casa de profetas, nosso primeiro seminário. Mais acima, havia uma residência. A poucos metros daqui, coisa de 600 metros, na rua Silva Jardim, nós temos hoje aquela que é a nossa igreja-mãe, a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. Histórias da História. Em 1859, um jovem presbiteriano saiu dos Estados Unidos com destino ao Brasil. Esse jovem era Ashbel Green Simonton. Do seu ideal missionário, nascia a primeira igreja presbiteriana no Brasil. Hoje, somos mais de 1 milhão de brasileiros que comungam da mesma fé de Simonton. Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a Palavra de Deus. Meu nome é Maristela Pugsley Werner, eu tenho 54 anos e nasci na Igreja Presbiteriana do Brasil. Desde pequena fui criada pelos meus pais e levada à igreja, e isso ajudou a formar o meu caráter como pessoa e como mãe. Eu sou Natilze Araújo, da Igreja Presbiteriana da Bahia. Nesta igreja conheci o meu amor, namoramos, noivamos e casamos. Eu sou Rafael Coimbra, tenho 6 anos de idade e já sou presidente da CP. Meu nome é Paola Reis, sou aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e eu amo essa igreja porque aqui eu tenho uma grande família. Olá, eu sou o Carlos Alberto Pinheiro. Oi, eu sou a Daniela Banks Pinheiro. E esta é a Sabrina e o Guilherme. Somos uma família da Igreja Presbiteriana de Curitiba, onde pudemos, pela graça de Deus, conhecer o Senhor Jesus desde a tenridade e formar a nossa família, louvando ao Senhor através do seu Filho Jesus. Igreja Presbiteriana do Brasil.
Como é bom nós termos essa oportunidade de estarmos aqui juntos. Abra sua Bíblia comigo, livro dos Salmos, Salmo 92. Livro dos Salmos, Salmo 92. Livro dos Salmos, Salmo 92. Nós tivemos algumas dificuldades, até agora há pouco, nós estávamos sem energia. Retornou agora, graças a Deus. Hoje à noite nós teremos a nossa ceia. Você que fez a inscrição lá do nosso formulário, check-in, ainda temos vagas, então você faz a inscrição também para a noite, aí você vem e participa da ceia conosco. Salmo 92. A palavra de Deus nos diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas, ao som da lira e com a solenidade da harpa, pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Como são grandes, Senhor, as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. O tolo não compreende e o insensato não percebe isto. Ainda que os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os que praticam a iniquidade, serão destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem, derrama sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem a derrota dos inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos escutam os gritos dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Vamos orar nesse instante, agradecendo a Deus, porque Ele é bom, porque Ele tem derramado misericórdia sobre as nossas vidas, cuidado. Ele tem sido um Deus que cuida zelosamente de nós nos mínimos detalhes, até em situações em que a gente nem imagina, nem percebe, Deus tem cuidado de nós. Vamos orar nesse instante? Pai santo e querido, obrigado, Deus, por essa manhã, pela oportunidade que o Senhor nos dá de buscá-lo, pela oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, de nos aproximar do Senhor, de ter condições, ó Deus, no dia de hoje, de estar diante do Senhor, Pai, te buscando a Tua presença, buscando a Tua face. Que o Senhor, ó Deus, use esse tempo aqui em que estamos juntos, que o Senhor conduza o nosso coração à adoração, ao louvor, ao engrandecimento do Teu santo e bendito nome. Que vidas, ó Deus, sejam fortalecidas pela Tua palavra. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Vamos continuar louvando o Senhor com a equipe de louvor? Bom dia, meus irmãos. Nós vamos
continuar louvando ao Senhor, né, através das músicas. E a música que nós vamos cantar agora diz que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele é o nosso pastor, Ele tem cuidado de nós, Ele sabe de tudo aquilo que tem acontecido nas nossas vidas, Ele conhece toda a nossa estrutura, Ele sabe aquilo que nós somos e por isso nós devemos confiar nele. Porque Ele nos criou e ninguém melhor do que o nosso Criador para fazer por nós aquilo que nós não conseguimos, né? Vamos ficar de pé? És meu pastor e nada faltará, as águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vai me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei, pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. És meu pastor e nada faltará, as águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vai me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei, pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. Fazes tudo cooperar para o bem, pois um plano soberano tens e conheces quem eu sou, e criaste o que sou, e me amas como sou, e me amas como sou,
todos numa só voz, declarando que só Tu és grande. Exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois é santo, sim, é digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. É o Teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande. Exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois é santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. Obrigada, Senhor, pela Tua bondade. Nós somos o Teu povo aqui reunido para Te adorar. Muito obrigada por esse privilégio que o Senhor nos dá de ter livre acesso ao Senhor. Muito obrigada por esta manhã, por cada vida aqui, Senhor. Que a cada dia nós possamos estar nos Teus pés e realmente reconhecer o Teu amor, a Tua soberania sobre as nossas vidas e confiar no Senhor, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nos ajude a confiar e a depender do Senhor em todos os momentos da nossa vida. Tira, Senhor, todo medo, tira toda angústia, nos dê a alegria do Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Pode se assentar. Meus irmãos, nós vamos orar nesse instante, agradecendo a Deus pela vida dos aniversariantes que nós teremos durante esta semana. No dia 9, nós temos 2 aniversariantes, que é o presbítero Onofre e a nossa irmã Maria Sandra. E no dia 11, ainda essa semana, a nossa irmã Delaina, também fazendo aniversário. Nós vamos orar, agradecendo a Deus pela vida desses 3 irmãos. Se tiver mais alguém aí que vai aniversariar esta semana, é só nos avisar que a gente também vai orar. Vou pedir o presbítero Valdir que ore a Deus pela vida desses aniversariantes e agradeça a Deus pela vida deles. Seu Onofre, Maria Sandra, Delaina, dízimos e ofertas, agradecendo também a fidelidade da igreja. Senhor Deus bendito Pai, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, nós Te bendizemos, nós Te rendemos culto, Pai, por esta oportunidade que estamos tendo, meu Pai, de estar na presença do Senhor. Pai, louvado seja o Teu nome por cada família aqui representada, louvado seja o Teu nome porque já louvamos o Teu nome através da música, através da Tua palavra lida, através também, Senhor, dos cânticos. Louvado seja o Teu nome, porque agora estamos agradecendo o Senhor os irmãos que estão aniversariando essa semana, nosso irmão Onofre, Maria Sandra, meu Pai, sim, Pai, a outra pessoa que foi citada aqui nesta manhã. Senhor, louvado seja o Teu nome.
também por aqueles que nós não lembramos, ou aqueles que estão fazendo aniversário da tua casa nesta semana, que seja ricamente abençoado, Pai, nesta semana. Pai, que a boa mão do Senhor possa estar abençoando o teu povo, como nós cantamos, é o teu povo aqui presente. Pai, nós estamos te buscando, porque o Senhor é o nosso Deus, e nós não temos outro Deus além do Senhor. Pai, nesta manhã, quando estamos te agradecendo também pelos dízimos e as ofertas, e agora te pedimos que o Senhor esteja despertando aqueles irmãos que ainda não tiveram o privilégio de entregar à casa do Senhor aquilo que é do Senhor, em nome de Jesus, que o teu povo tenha consciência, meu Pai, das verdades do Senhor. Pai, nesta manhã, todos quantos estão assistindo, meu Pai, ou estão participando deste culto através da transmissão, Pai, em nome de Jesus, abençoa cada pessoa, Pai, nesta manhã. Pai, aqueles, meu Pai, que estão ainda talvez um pouco disperso, Pai, de estar reunido com o teu povo, nesta manhã, desperta, Pai, aqueles que estão fracos, caídos, Pai, em nome de Jesus, que o teu povo seja cada dia mais despertado para louvar e bendizer o teu santo nome. Continua conosco, Pai, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Vamos meditar na palavra do Senhor, Salmo 101, versículo 2. Livro dos Salmos, Salmo 101. Versículo 2. Finalzinho aí desse versículo, ou a segunda parte, também chamado aí de parte B do versículo. Salmo 101, verso 2, parte B. A palavra de Deus diz assim: em minha casa andarei com sinceridade de coração. Vamos repetir isso juntos? Em minha... Vamos lá? Em minha casa terei coração sincero. Em minha casa andarei ou terei um coração íntegro. Meus irmãos, você há de convir comigo que ser santo em casa é muito difícil. Vamos ser muito sinceros. Na rua é mais fácil, no trabalho é mais fácil, na sociedade é mais fácil, na igreja é mais fácil. O problema é em casa. Ao abrigo da multidão, ao abrigo da crítica e da fofoca, ao abrigo dos catadores de escândalos, na presença dos outros é mais fácil. O problema é na presença da família. Em casa, no aconchego do lar, tudo é reservado. Você não precisa cuidar da aparência, você não precisa cobrir com verniz o que é e o que está feio, você não precisa esconder o verdadeiro caráter. Na rua é diferente. Não é à toa que quando algumas pessoas vêm elogiar um marido, elogiar uma esposa, para o próprio marido ou para a própria esposa, aí a pessoa costuma dizer assim: é porque você não está casado com ele, porque você não é casado com ela, não é você que deita na mesma cama que essa pessoa. Quero ver se você convivesse dentro da mesma casa. Quando alguém vem às vezes elogiar um filho de uma mãe assim, não o filho de uma mãe que a gente xinga não, mas o filho para a mãe, ele chega e fala assim: nossa, mas seu menino, hein? Que bênção, que menino, que gracinha, hein? Aí ela fala assim: é porque não é seu filho. Se fosse, você ia ver se é essa gracinha toda.
É porque não está na sua casa. Vou deixar, costuma algumas mães dizerem assim, vou deixar uns 5 dias lá na sua casa. Não é assim? Mas na rua é diferente. Na rua você precisa ser igual aos outros. Tipo um sepulcro caiado, pintado de branco, bonito por fora e bem cheirosinho. Em casa, o sepulcro caiado pode ficar à mostra, ou revelando todo tipo de imundícia e mau cheiro. Sobre os holofotes, as luzes, é muito cômodo a gente dar um beijo carinhoso na esposa, a esposa apertar carinhosamente ali a gravata, o nó da gravata do marido, né? Abraçar ele, colocar a mãozinha assim no peito dele. Na rua, isso é fácil fazer. Na rua, você é o que não é em casa, e em casa você é o que não é na rua. É o problema, meus irmãos, da dupla personalidade. Uma falsa e outra verdadeira. Uma para você mostrar e outra para você viver. É o problema do prato limpo por fora, mas cheio de porcaria por dentro, que Mateus 23, 25 vai dizer para nós. Antes de ser um cavalheiro fora de casa, a gente tem que ser um cavalheiro dentro de casa. O que vale não é o que você mostra, no fim das contas é o que você é. Por quê? Porque cedo ou tarde, os outros saberão quem você é e você saberá quem os outros são. Cedo ou tarde, a hipocrisia generalizada, ou aquilo que a gente tenta esconder de alguma forma, ela não dura para sempre. Um dia, aquilo que a gente tenta esconder desmorona, aparece. Às vezes, através de um deslize seu, aquilo que você está mais tentando esconder, vai acontecer. Através de você, através dos outros. Você precisa descobrir, e a gente já sabe disso, segundo o primeiro livro de Samuel, 16, 17, Deus vai afirmar o que para nós? Deus não vê a aparência, mas Deus vê o coração. Você pode mostrar e ter uma imagem muito boa, uma capa muito boa, uma arrumação muito boa. Você pode até combinar com a esposa, com os filhos, com o marido, a maneira que você vai se comportar fora de casa, naquela festa, naquele ambiente, na igreja. Mas Deus vê o nosso coração. E já que é assim, que Deus vê o nosso coração e não fica olhando para a nossa aparência, como nós olhamos, é necessário que a gente tome a decisão de fazer como o salmista fez. Em minha casa viverei de coração íntegro. Em minha casa viverei com sinceridade de coração. Ele está dizendo aqui para nós que a santidade que conta é a santidade dentro de 4 paredes e a santidade fora de 4 paredes. O que o salmista está dizendo é que a gente precisa viver integridade privada, que é dentro da nossa casa, que vai revelar uma integridade pública fora da nossa casa. Nós somos, no fim das contas, o que somos dentro de casa. Por mais que as pessoas possam nos ver fora de casa de outra maneira, nós somos o que somos dentro de casa. E isso é o que Deus vê, e isso é o que um dia ou outro será revelado. É tão engraçado, nós não estamos vivendo um tempo de fazer muitas visitas para os irmãos, mas eu já cheguei em casas para fazer a visita de surpresa e de repente o povo estava se pegando lá dentro. E o negócio estava feio, rapaz. Eu falei, não sei se Deus me mandou aqui porque o negócio está feio ou se Deus está dizendo para eu ir embora porque eu não tenho nada para fazer aqui hoje, né? Mas aquele casal estava mostrando que era o que era naquele momento. E eu tinha uma outra imagem, uma outra perspectiva. Outro dia, um sujeito
colocou um áudio alto assim, perto do pai dele, e era um áudio da mãe falando. E de repente aquela mulher falando no áudio assim, mandando um recado para o pai dele. No áudio ela soltou lá uns palavrões, e eu nunca imaginar que aquela mulher tinha coragem de falar aqueles palavrões. Mas aquela é a mulher que ela é dentro de casa. Que se for preciso, manda a pessoa para aquele lugar. Mas a minha mente, aparentemente, não era o que eu via. Na hora que eu ouvi, o rapaz percebeu que eu estava ouvindo, eu soltei uma gargalhada, que eu achei foi engraçado, né? Que quando eu coloquei na mente uma imagem, de repente eu vi a verdade, nossa! Não imaginava. E eu soltei uma gargalhada. Sabe, como a gente então vai viver com um coração íntegro em casa? Essa é a pergunta do texto. Já que é tão difícil a gente ser quem é em todos os lugares, como que eu vou viver com meu coração sincero, íntegro dentro da minha casa? Nós vamos responder essa pergunta com 3 respostas básicas da Bíblia. Primeiro, sendo bênção e cuidando primeiramente, mais intensamente, dos de casa do que são de fora. Nós temos uma tendência de cuidar melhor de quem é de fora do que quem é de casa. Aí vai um recadinho aqui para nós. Você casou, quando a gente fala assim de casa, começa lá com o seu relacionamento, você, sua esposa, você, seu marido, seus filhos. Essa é a sua primeira casa que você tem que cuidar. Porque às vezes o rapaz casa, a moça casa, e ele fica dando mais atenção para o pai, para a mãe, para o tio, para o avô, para a avó, para não sei quem, do que para a esposa e para o marido. Sua casa é aquela ali. Cuida bem dela, usa os copos bonitos com ela. Cada prato, cada travessa de bonita que você tem, usa primeiro com a sua casa, com a sua família. Né? O que fica lá naquela cristaleira tão separadinho, brilhando, não usa só com visita não, usa com quem é de casa primeiro. Ah, mas os de casa quebra porque está usando, glória a Deus, tem que usar. Faz a comida gostosa para quem está em casa também. Senão o camarada vai viver chamando visita para ir para casa, porque só faz o prato especial quando tem visita. Faz com quem está em casa. Cuida primeiro e mais intensamente com os de casa do que cuida dos de fora. É assim que eu vou viver, como diz o salmista, com um coração sincero na minha casa. Aí 1 Timóteo 5, versículo 8 diz assim: se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos da própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Ouve bem o que o apóstolo Paulo está dizendo. Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que um descrente. Como que eu então vou viver com coração íntegro dentro da minha casa, com coração sincero dentro da minha casa, cuidando dos parentes e especialmente dos da própria família? Se você não fizer isso, você é pior do que um descrente. Então começa cuidando dentro de casa. Começa cuidando da sua família. É assim que eu consigo viver com integridade na minha casa, sendo bênção e cuidando primeiramente e mais intensamente daqueles que são da minha própria casa. Dá valor para quem é de casa. E de vez em quando ouvir aquela palavra da esposa, a esposa vai falar com você assim. Isso acontece muitas vezes na vida do homem. A esposa fala assim: ai, estou passando tanto mal. Justamente na hora que o marido está saindo para fazer alguma coisa. Já reparou, né? Não é assim? Aquele dia que ele está saindo para jogar um futebol, ou vai na casa da mãe dele, ela fala: ai, estou me sentindo tão mal.
abraça a causa, o senso de responsabilidade, fala, vou ficar aqui e cuidar da minha esposa. Se ela estiver só fingindo, pode acontecer que Deus cuide dela nesse assunto. Deus é que vai tratar com ela, não é você. Você vai fazer a sua parte, ainda contrariado, ainda que você não fica muito satisfeito. Às vezes é difícil a gente entender isso, mas então, como eu vou viver com coração íntegro em minha casa? Como? Sendo bênção e cuidando primeiramente, mais intensamente, de quem é da minha casa do que quem é de fora. Segundo lugar, sendo bênção fora de casa. Como que eu vou viver com coração íntegro na minha casa, sendo bênção fora da minha casa, na sociedade, procurando, olha só, preste bastante atenção, procurando esforçar-se diligentemente para não trazer nenhum tipo de vergonha para minha casa. Essa é a maior luta de você viver com coração íntegro dentro de casa. É você lutar diligentemente para não envergonhar a sua família, a sua casa. Seja qual for a atitude, se você vai trazer vergonha para a sua família, pense muito e não faça. É assim que você vai viver com coração sincero dentro da sua casa. Por exemplo, a mulher virtuosa lá de Provérbios 31, é tão assim divulgada, mas para mim deveria ser chamada de a mulher feita de esforços, porque o texto ali mostra uma mulher esforçada, e é por isso que ela é chamada de mulher virtuosa, porque ela é dedicada, ela é comprometida, ela não vê tempo ruim, ela acorda cedo, ela trabalha, ela cuida da casa, ela cuida dos mantimentos, ela coloca tudo em ordem, ela deixa tudo no lugar certo, ela sai, ela faz o comércio, ela traz dinheiro para dentro de casa. Olha que mulher esforçada, muito mais esforçada que as mulheres do nosso século. Porque no nosso tempo, outro dia eu estava conversando com a dona Delza, ela falou que na época que ela resolveu estudar, todo mundo falava que era um absurdo a mulher, né, se dedicar tanto ao estudo, e sair de casa, e trabalhar fora, na época dela. Ela já está aposentada. Essa época dela que ela está falando já tem uns 30 anos. Hoje em dia todo mundo fala que é um absurdo ficar dentro de casa. Tem que sair, tem que ajudar o marido, tem que dividir. Não, fica em casa não. Só que a mulher virtuosa de Provérbios 31, ela sai e ela cuida da casa. Então essa para mim é uma mulher esforçada, que ela consegue cuidar das duas coisas. Ela trabalha fora e trabalha dentro de casa. Ela tem esse esforço com ela. Só que o que eu queria trazer para você sobre procurar diligentemente ser um exemplo fora de casa, isso você vai conseguir viver com sinceridade em casa. O versículo 23 de Provérbios 31 mostra um negócio que você tem que pensar. Porque fala do marido dessa mulher. Olha o que fala dele, ó. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Como eu vou viver com coração íntegro dentro da minha casa, sendo bênção fora dela? Por que que o marido dessa mulher era respeitado na porta da cidade? Porque ele era um homem que se dava ao respeito, que ele tinha uma mulher que se dava ao respeito. Então, fora de casa, esse homem era valorizado porque ele tinha uma mulher de um alto comportamento e ele era um homem de um alto comportamento. Aqui não tem insinceridade, hipocrisia, fingimento. Tem um marido de bom testemunho e tem uma mulher de bom testemunho. Tem um marido que é respeitado e uma mulher que é respeitada. Então, como eu posso viver com coração sincero na minha casa? Eu vou viver com coração sincero na minha casa, sendo primeiro bênção dentro de casa. Já dizia o falecido reverendo José João de Paulo,
Quem não é bênção dentro de casa não vai ser bênção em lugar nenhum. Gravou? Se você não é bênção dentro da sua casa, não vem achando que vai abençoar outros lugares, não. Que a bênção, ou ser íntegro, começa dentro de casa. E quem não é íntegro dentro de casa não vai ser íntegro em lugar nenhum. Nem no trabalho, nem na igreja, nem na sociedade, nem na política. A corrupção começou antes. Tem muita gente que fala assim, rapaz, aquele camarada ali é corrupto, mas vai lá para a história dele, porque tem que ter começado antes. Ele não caiu ali e de repente falou assim, agora eu vou virar um corrupto. Isso veio nutrindo no coração. A mentira, geralmente o mentiroso, ele já é um mentiroso dentro de casa. Ele não é mentiroso só fora de casa, não. Ele começa mentindo dentro de casa. Então, como eu sou íntegro na minha casa, primeiro sendo bênção para a minha família, para aqueles que são de casa, para aqueles que estão comigo, cumprindo aquilo que 1 Timóteo está dizendo para nós. Se alguém não cuida dos seus parentes e os da própria família, e especialmente os da própria família, negou a fé e é pior do que um incrédulo. Continuando, como eu posso ser íntegro dentro de casa? Sendo bênção fora dela, na sociedade, por onde eu for. Provérbios 31, versículo 23. Seu marido é respeitado na porta da cidade. As pessoas olham, veem, têm respeito por ele, não é só dentro de casa. Terceiro, sendo bênção na igreja local, como extensão do seu ministério sacerdotal na família. Homens, vou começar pelos homens. Homens que não são sacerdotes dentro dos seus lares, jamais deveriam ocupar cargos de sacerdote, ofício ou liderança dentro da igreja. Aí vamos continuar, vamos melhorar essa situação ou não para os homens. Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, vai dizer para nós o seguinte: vocês, todos vocês que já receberam a Cristo, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha o que esse texto está dizendo. Quem não faz o papel e não cumpre o papel de geração eleita, sacerdócio real, dentro de casa, não deveria querer ser líder ou exercer liderança na igreja local. Começa dentro da sua casa, você tendo conhecimento de que é geração eleita. O marido tem que olhar para si dentro de casa e dizer assim: eu sou um sacerdote escolhido por Deus, eu sou uma geração eleita, um povo separado, então eu tenho que ser um marido bíblico. A esposa tem que olhar e dizer: eu tenho que ser uma mulher bíblica, que abençoa a minha casa, que faz bem ao meu marido, que abençoa o meu lar. Eu quero ser uma mulher segundo a Bíblia. Eu me lembro que uma certa vez eu fui até a casa de um casal que estava brigando, se chateando muito. Não foram muitas as vezes que eu precisei ou fui chamado para tratar questões de casais. Geralmente, nós que somos casados, gostamos de resolver os nossos problemas de casamento mais reservados. Mas saiba bem, às vezes você precisa de uma ajuda, de alguém que ore junto com você, de alguém que te mostre uma direção diferente. E esse casal me ligou e me chamou, falou assim: vem aqui em casa. Quando eu fui, o marido argumentou, a mulher argumentou sobre o grande problema que eles estavam vivendo, era algo sério. Eu me lembro que eu ainda não era casado,
Mas eu abri a Bíblia Sagrada, li o texto que o apóstolo Paulo recomenda, como deve ser o comportamento de um marido, como deve ser o comportamento de uma esposa. O texto diz que o marido deve dar a vida pela esposa, como Cristo deu a vida pela igreja, e que a mulher deve respeitar o marido, como a igreja respeita a Cristo como autoridade sobre sua vida. Aí quando eu terminei de ler esse texto, eu falei assim: olha, vocês já têm quase 20 anos de casados ou mais, e vocês já são servos de Deus há quase 30 anos. Eu só gostaria de dar um conselho: viva como um homem da Bíblia e viva como uma mulher da Bíblia. Vocês fizerem isso, tudo estará resolvido. Sabe, meus irmãos, viver como Deus nos dá no manual, que é a Bíblia, dizer que a Bíblia é a minha única regra de fé e prática, de boca para fora é muito fácil. Agora, viver isso de fato é mais complicado. Preste bastante atenção, quando a Bíblia diz assim: o marido deve dar a vida pela esposa, como Cristo deu a vida pela igreja, por você e por mim. Ele está falando do mais alto sacrifício que Cristo fez. Vamos ser muito sinceros, quando eu e você que é marido, você fica empurrinhado com a sua esposa e dá vontade de xingar ela. Se você lembrar de que Cristo entregou a vida pela igreja, é assim que você deve se comportar, você não vai xingar ela. Você vai engolir sua raiva, porque se Cristo deu a vida, eu não posso engolir a minha raiva. Se o marido, diante de uma dificuldade que ele criar para a esposa, se a esposa, mesmo diante daquela dificuldade, conseguir reconhecer que o marido é autoridade, como Cristo é autoridade sobre a igreja, é assim que ela deve se comportar, a mulher, geralmente, em vez de empurrinhar o marido, naquele momento que ele toma uma decisão que ela não concordou muito, ela vai orar e vai aguardar o tempo certo de falar aquilo com ele. As nossas maiores brigas, ou as nossas maiores dificuldades, eu não sei na sua casa, mas eu acredito que é assim também, é porque a gente fica debatendo com o outro no momento que o outro não está bem para conversar. Simples. Ele não está preparado para te ouvir, e você não está preparado para ouvir ela. Então, às vezes, é só você ouvir sem debater, aguardar o tempo certo, de voltar àquele assunto e dizer assim: sabe aquele dia? Será que a gente pode conversar sobre aquele assunto novamente? Aquele dia eu não te respondi, mas era isso, isso e isso que eu queria dizer. Se os filhos aguardassem mais para debater, quantas vezes os filhos respondem aos pais de bate-pronto, não é assim? E isso irrita os pais muito mais. Porque o pai fala assim: desliga a televisão, mas por quê? O que eu estou fazendo de errado? A vontade é quebrar a televisão na cabeça do filho, não é assim? É mais ou menos isso que passa pela mente, né, do pai e da mãe. Aí alguns pais, nesse nervosismo todo, até dizem assim: é porque eu sou seu pai, você tem que me obedecer. Mas se os filhos simplesmente eles pararem para obedecer, sem tanta discussão, em obediência, isso me faz lembrar uma historinha curtinha, eu gravei para o resto da minha vida, de um filho que gostava de brincar assim na área aberta da casa, né, da chácara da família, e um dia ele subiu em cima de uma árvore, e ele gostava muito de pendurar nas árvores ali, né, a Lucimar gostava de subir na árvore para fugir do couro que a dona Nina ia dar. Mas tem criança que gosta, ele vê uma árvore, ele está subindo, brincando, aquela coisa toda. E esse filho subiu numa árvore, está lá brincando e tudo, e o pai viu, saiu de dentro de casa, foi até perto da árvore, um pai atento, né? Tem pai que é relapso,
Mas tem pai que é ligeiro, atento. Está sempre ligado. E ele estava ligado, ele foi. Na hora que ele chegou perto daquela árvore, ainda distante do filho, ele falou com o filho assim: pule daí. O filho ficou meio assustado com aquele negócio, né? Mas aí ele não retrucou igual a Ana Luísa retruca, não, rapaz. Nem igual o Arthur retruca. Nem igual o Nicolas. Não retrucou. Ele ouviu e pulou. E caiu para o chão afora. Não desceu da árvore, ele pulou do jeito que o pai falou. Aí quando ele pulou, caiu no chão, o pai dele, vem, 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 vem. Ele veio correndo, abraçou o pai foi e mostrou para o filho uma cobra. Bem acima daquele filho, lá na árvore. Um grande perigo. Sabe, às vezes os pais estão tentando viver com integridade dentro de casa. E o pai ou a mãe vê um negócio e fala assim: não faça isso. E o que a gente faz? Ah, por quê? O que tem? Não é assim? Era assim comigo também. Eu já tenho... O filho tem mania de falar isso, né? Não sabe o que ele está mexendo. Né? Daqui uns dias o Nicolas vai falar assim: seu Isaías, espero que não. Mas eu já tenho 18 anos. Filho tem mania de falar isso, né? Mas depois que você sair da casa do seu pai e de sua mãe, você não vai querer ficar falando isso mais nunca. Eu não vejo ninguém falando assim: mas eu já tenho 60 anos. Mas eu já tenho 40 anos. Ninguém gosta de falar isso. Gosta? Você queria voltar, né? Até 15, até 16. Sabe? A gente precisa aprender a ser bênção dentro de casa. Sabe? Tem muita gente querendo ser bênção na igreja. A gente está falando isso há vários domingos. A pessoa quer ser vaso de honra, mas ele está sujo. Ele quer ser usado por Deus, mas ele não se prepara. Ele quer ser uma bênção na igreja, mas ele não está conseguindo ser bênção nem dentro da casa dele. Esse tempo de quarentena, de isolamento social, esse tempo de ficar mais dentro de casa com a família, está mostrando para nós, e Deus está nos dando uma oportunidade da gente começar a ser sincero e ter um coração íntegro dentro da nossa casa, com a nossa família. A começar a ser bênção dentro de casa antes de desejar e querer ser bênção fora da nossa casa. Integridade, então, começa no berço, dentro do lar, no seio da família. E eu espero que você busque e ore e peça a Deus que você consiga ter um coração sincero dentro da sua casa. Que você consiga ser bênção dentro da sua casa. Tem gente que consegue ser animado para ajudar as pessoas fora de casa. Seja animado para ajudar as pessoas dentro de casa. Tem gente que chega na casa do outro, almoça na casa do outro, tem uma disposição para lavar a vasilha depois do almoço. Está fora de casa. Tem a disposição para lavar as vasilhas da sua casa. Para passar a vassoura no quintal da sua casa. Para deixar tudo organizado na sua casa. Parece sempre, quando a gente vai visitar alguém, que a casa do outro é melhor do que a nossa. A gente tem a tendência de achar que a casa do outro é mais feliz, é mais organizada, é mais bonita. Talvez, e aqui vai fechar com algo muito especial para o nosso coração, talvez, eu estou dizendo mais uma vez, talvez, a casa do outro parece aos seus olhos mais bem organizada, mais bem arrumada, mais prazerosa de ficar, com mais bênção do que tem a sua casa. Talvez seja porque os outros que você foi visitar, ou a casa onde você foi visitar, naquela casa as pessoas estão procurando ser bênção dentro de casa.
Talvez por isso, quando você chega lá, está tudo tão arrumadinho, está tudo tão bonitinho, está tudo tão no lugar assim. Tem gente que chega e fala assim, nossa, mas eu sinto tanta paz nessa sua casa aqui. Eu fico às vezes olhando e falando assim, é porque você não vive aqui, né? Que tem grito também, tem correria, tem bagunça também, né? Mas a pessoa fala assim, nossa, eu sinto tanta paz, um lugar gostoso, né? Um ambiente assim. Mas eu estou tentando, eu sei que a minha esposa está tentando, a minha filha já está aprendendo e está tentando. A gente está tentando o quê? Acordar pela manhã, fazer as nossas orações. A gente vê alguma coisa, a gente está passando assim pela casa, tem uns negócios jogados no chão, todo mundo sai catando as coisas, até a Alice está aprendendo isso agora. Sai catando e colocando nos lugares certos. A gente está tentando ser bênção. Vai para a cozinha, bebe um copo de água, tenta lavar o copo, não deixar na pia. É tentativa. É tentando ser bênção dentro de casa. Vê o quintal cheio de folha, a gente vai lá, coça a cabeça, passa a mão na vassoura, dá uma varridinha. É tentar ser bênção dentro de casa. Vê o outro mais chororô, triste, aborrecido. Fala assim, você quer, vamos orar? É isso que a gente está tentando. Outro dia, antes de vir para o culto, domingo passado, antes de vir para o culto, Vanessa ficou me olhando, me vendo apreensivo. Aí antes de sair, ela falou assim, vou orar pela sua vida. Ô, bênção, é assim mesmo. É isso que a gente aprender a ser bênção dentro de casa. Falou, vou orar por você. Aí a gente parou ali na porta, ela colocou a mão no meu ombro, orou pela minha vida, pediu Deus para me abençoar. Ser bênção dentro de casa. Viverei com integridade dentro da minha casa. Será que dá para você repetir isso comigo? Viverei com integridade dentro da minha casa. Lute por isso. Trabalhe por isso. Ore a Deus pedindo forças para isso. E Ele nos ajudará. Vamos nos colocar de pé e orar. Sim? Vamos orar assim, minha irmã. Pai santo e querido, obrigado, Deus, por essa manhã, pela bênção que é nós estarmos diante do Senhor, pensando, Deus, sobre a integridade, sobre ser bênção dentro da nossa casa, junto com a nossa família. Deus, ajuda-nos, ó Deus, a conseguirmos ser bênção dentro do nosso lar, para também, ó Deus, sermos bênção fora dele, para sermos bênção aqui, ó Deus, nesse lugar onde nos reunimos, e para sermos bênção, Deus, na sociedade que fazemos parte. Pai Santo, que o Senhor possa ser com a vida de cada um que está aqui nessa manhã, cada família que está aqui representada, sustenta, Deus, ajude cada um de nós, ó Deus, a conseguir viver com integridade dentro da nossa casa e junto com a nossa família. Clamamos nesse instante, pela família, Deus, do Paulão, pela perda dele, que o Senhor venha consolar a família, consolar, ó Deus, cada um que é próximo, ó Deus, que essa família se sinta amparada pelo Senhor, pelo Teu Santo Espírito, e nós clamamos pelo consolo do Senhor, Deus, sobre a vida de cada pessoa que está enlutada, aqui na nossa cidade, no nosso estado e no Brasil e no mundo, Deus. Gente que tem perdido, ó Deus, os seus parentes e amigos, não só pelo Covid-19, mas por muitas outras situações. Console, Deus. Traz, ó Pai, sustento, fortalecimento. Traz entendimento, ó Deus, da Tua vontade, da Tua soberania. E que o nosso coração, Deus, tenha prazer em caminhar segundo a Tua vontade. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. E que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre vós, povo de Deus,
sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Meus queridos, que Deus abençoe. Logo mais à noite nós estaremos juntos e a nossa mensagem vai falar sobre inquietação. Que você venha em oração e também preparado para participar da ceia do Senhor.